Muito bem, muito bem. Voltando aqui agora, mais uma edição do Jornal Lateral com meu amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral? A gente corre por fora. Meus parabéns que hoje é Dia dos Pais e você aí é papai. Eu tô vendo que você tá com a camisa da gloriosa Juventus, da Rua Javari. E Isso. eu, na felicidade que depois de 9 jogos sem ganhar na Série B, onde é que eu imaginava que isso ia acontecer um dia? O Lucha, chegou o professor Lucha, Ó, e o ó, Cruzeiro ganhou a primeira. ganhou, né? Ó, Contra o glorioso ó o Brusque coração de Santa batendo, ó. Catarina. Ó o coração batendo, ó. É, rapaz. O meu tá A saindo pela O boca. Juventus aí, ó. Hoje é domingo, classicamente é um dia do futebol, embora com a pandemia tenha atrapalhado tudo, mas, pô, hoje era dia de eu botar minha camisa do Juventus. É isso Daqui a aí. pouco eu vou sair por Água de São Pedro com a minha camisa do Juventus, que é muito querido aqui em São Paulo. O Juventus é o segundo time de todo mundo. O Juventus é a portuguesa, também é outro, É. né? E eu vou sair com certeza, eu tenho que ir ao mercado daqui a pouco, e com certeza alguém vai me parar e falar, pô, que saudade do Juventus, que não sei o quê. Você é de São Paulo, meu, pelo amor de Deus. Você sabe que tem 2 paulistas da Moca aqui que a gente se encontra? É um fim da picada. E você aí com a camisa do seu Cruzeiro, que parece que botou o nariz para fora d'água e voltou a respirar. Ah, pelo amor, né, rapaz? Um time dessa categoria e tá do jeito que tá, por corrupção. Olha o que que a corrupção faz, né, cara? Que a corrupção faz. Falando em corrupção, Tony, vamos aproveitar aqui. A gente falou de corrupção ontem, mas eu queria botar mais uma observação para que o nosso espectador aí se lembre. Quando foi que a humanidade deu um salto de qualidade na expectativa de vida, na redução de doenças e mortes? Sabe quando foi? Quando a gente começou a criar sistemas de saneamento básico. Isso, ontem você Água e colocou esgoto. bem. Água e esgoto. O que aconteceu? Aumentou a expectativa de vida, diminuiu o número de mortes infantis, etc, etc. Aí quando vem... Só que o saneamento básico é chamada obra silenciosa para o político. Ele não faz aquele estardalhaço de inaugurar uma ponte, sabe? Não é como alguém foi inaugurar uma ponte Uma recente. ponte de madeira lá no Caixa Prego. Enfim, por aí. Presidente da República, uma ponte de 15 metros de extensão. São as Enfim. grandes obras do atual presidente da República. Bom, enfim, então veja bem, a mortalidade infantil reduz violentamente quando você coloca um sistema de saneamento básico numa determinada cidade, região, a área que for. E isso tem dados aí na internet, quem tiver interessado em ver, procura, eu não vou ficar falando aqui. Mas, agora eu te pergunto, quando um corrupto, porque, de novo, é uma obra silenciosa, quando um corrupto desvia a grana do saneamento básico, ele vai manter a mortalidade infantil em níveis mais altos, ou seja, ele está matando criancinhas. Entendeu? Então, quando você vê hoje, por exemplo, nós, infelizmente, perdemos aí 570 mil brasileiros por conta da Covid. Quantos brasileiros nós já perdemos por conta dessa obra silenciosa chamada corrupção no saneamento básico? Com certeza, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Me espanta que é aquele negócio, né? O pessoal fica apavorado com o que aparece para os olhos. Nossa, meu Deus, que horror, olha, vem vindo um meteoro lá do céu. Mas não é isso não, cara. Aí, de novo, a importância de um bom ensino básico, de uma boa educação, de um bom isso, um bom aquilo. Para quê? Para que cada um veja o que realmente está nos comendo, sabe, pelo fígado, pelo pé, nas áreas silenciosas. Óbvio que a pandemia aí do Covid é grave, ninguém negaria isso. Só que nós somos vítimas de uma coisa muito mais grave, que está certamente matando muito mais gente, criancinhas recém-nascidas que vão morrer de todo tipo de doença, e por conta do quê? Por causa de um corruptozinho de merda,
que pegou o dinheirinho lá da obra do esgoto, não sei de onde, do fornecimento de água, não sei do que lá, e levou, botou no bolso dele. Um monte de gente tem morrido no Brasil ao longo de décadas e décadas e décadas por conta disso. Então, talvez a gente devesse endurecer muito mais com a legislação anticorrupção. Muito mais. Muito mais do que tem sido feito. Sei lá, Tony, sua opinião. Eu vou te dar aqui um exemplo, rapaz. Nós temos cidades aí da idade do Brasil, por exemplo, uma cidade belíssima como Vila Velha, no Espírito Santo. Vila Velha não tem saneamento básico. Vila Velha tem valões a céu aberto. Eu tive a oportunidade de comprar uma casa num bairro considerado nobre de Vila Velha e, na verdade, a gente tinha lá fossas sépticas, não há rede de esgoto num bairro nobre de Vila Velha, não há o saneamento básico. E já acontece muitas vezes, o cara perde o controle do carro, cai dentro daquele valão, ele é resgatado, mas morre uma semana depois de infecção generalizada, porque caiu dentro de um valão a céu aberto. Eu estou falando de cidade da idade do Brasil. Isso. Cidade que foi fundada tão logo descobriram o Brasil. Né? E assim é Brasil afora. As cidades não têm saneamento básico. O Brasil tem menos de 50% da população, 40 e poucos por cento só que tem o saneamento, 60 e tantos por cento não tem nenhum tipo de saneamento. E essa morte silenciosa vai acontecendo aí. Mata-se muito mais do que a pandemia? Mata-se muito mais do que a pandemia. E, é claro, temos que conter a prioridade agora é a pandemia. Nós temos que lembrar que não só a falta de saneamento, Zeca, mas a corrupção, que nunca construíram estradas adequadas nesse país. Também. Aqui, eu estou na região do Vale do Aço, no leste de Minas Gerais. Essa estrada que liga Coronel Fabriciano a Belo Horizonte são só 200 quilômetros e a viagem, se fosse num país como Estados Unidos, ia durar aí pouquíssimo tempo. Essa viagem aqui já chegou na época da Copa de 2014, que falaram que ia fazer o PAC, não sei das quantas. Eu fiz uma viagem para Belo Horizonte de carro que durou 7 horas e a volta durou 9. E é uma fábrica de matar pessoas. O Brasil matava 60 mil brasileiros por ano em acidente de carro. Isso. E recentemente, aquele deputado Ricardo Barros, que está sendo acusado aí pelo deputado Luiz Miranda, ele veio a público, à internet, numa entrevista, dizendo que tinham que socorrer os hospitais particulares, porque os hospitais particulares perderam receita, já que a pandemia, todo mundo ficou em casa e parou de acontecer acidente de carro. Ele estava indignado que as pessoas pararam de sofrer acidente de carro. E aí ele defendia que tinha que dar uma verba para compensar os hospitais, coitadinhos. Não estão mais recebendo pessoas todas estrupiadas pelo acidente de carro. Os acidentes de carro pararam, então nós temos que dar dinheiro público para os hospitais particulares. O cara defendeu isso com essas palavras aí, dizendo que, olha, os hospitais têm dificuldade porque os acidentes de carro pararam de acontecer. E ele estava achando isso ruim. Não é um fofo. Pelo fato de que os acidentes pararam, não porque as estradas estão boas, não porque a pandemia as pessoas pararam de sair de casa. Mas ele lamentou, Zeca Martins. Não, então temos que continuar matando pessoas. Pronto. São essas pessoas que estão no poder. Agora, por que essas pessoas estão no poder? Porque o eleitor votou. É aí que entra a minha indignação. Eu sou mais indignado com quem vota e dá o poder para o cara, dá o poder para o corrupto, do que o corrupto que está no poder. Ele está no papel dele, ele é psicopata. O corrupto é psicopata. O corrupto não tem dó da criancinha que está morrendo. Agora, quem vota no cara? E eu conheço 2 pessoas aqui, um perdeu um irmão para o Covid, o outro perdeu o pai para o Covid, e os 2 defendem fervorosamente, diz que a culpa não é do governo, não é do Bozo. Não. Você vai fazer o quê, Zeca Martins? Eu vou repetir aqui, que eu até para ter os números mais exatos, eu vou sugerir a quem nos assiste, que veja o canal do Marco Antônio Villa, a entrevista daquele professor Halal, que é um infectologista lá da Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul,
Esse cara, eu vou falar em números redondos aqui, mais ou menos, tá? Ele disse o seguinte: o Brasil tem em torno, não chega a 3%, mas perto disso, 3% da população mundial. 2,7, 2,8, alguma coisa por aí. Só que o Brasil tem 12 a 13% de mortes pelo Covid. O mundo perdeu 4 milhões de pessoas, segundo a Organização Mundial de Saúde divulgou semana passada, e nós já perdemos 570 mil, mais ou menos. Então já dá uns 13% para pouco mais de mortes. Ou seja, nós estamos um número absolutamente desequilibrado. A balança está desequilibrada. 5 vezes. O Brasil perdeu 5 vezes mais vidas do que a média dos demais países. Isso. E aí, 5 vezes é muita coisa. É muita coisa. O que acontece? Por quê? É só negacionismo? Não, corrupção, meu querido. Corrupção. Para cada pessoa que morreu de Covid em outro país, morreram 5 no Brasil. Isso, ou seja, nós teríamos desses 570 mil, 80%, 5, 6, uns 480 mil, 450 mil, pelo menos, pessoas estariam vivas. Ah, mas por quê? Foi só um negacionismo? A inação em razão, inclusive, da corrupção. Isso. Nós pensávamos que a inação do governo era só o negacionismo, que já é um crime. Já é um crime. Mas não foi só. Descobrimos que não só o negacionismo. Estavam segurando, não compraram vacina da Pfizer para fazer uma maracutaia com a vacina da Índia. Está claro isso. A CPI deixou isso cristalino. Não vê quem não quer. E mais, essa fúria de divulgação da cloroquina e da ivermectina, nenhuma das duas drogas tem qualquer comprovação científica em nenhum lugar do mundo de que tem uma ação sobre o vírus. O que acontece? Aí você vai ver quem é o cara que fabrica esses troços no Brasil. É um empresário de uma coisa lá, de uma indústria farmacêutica, que é amigo do coisa, entendeu? E, sabe, você vai dizer que não tem corrupção por baixo disso? Você vai dizer que não tem? Para, meu. Entendeu? Isso. Então, a corrupção mata. A corrupção matou 400 mil brasileiros no coisa, mata não sei quantos mil brasileiros por ano em estradas mal conservadas. E o teu estado de Minas Gerais aí, que tem umas estradas federais, que Deus me livre, hein? Deus me livre. É a maior malha federal do Brasil, em razão da localização central, estratégica, geográfica do estado, mas é uma arapuca, é uma armadilha. Arapuca. E aí você tem gente morrendo por corrupção no saneamento básico, gente morrendo por corrupção no sistema de saúde, por corrupção aqui, ali, todo lado e tal. Caramba, ou a gente bota ordem nesse galinheiro, porque o Brasil virou um galinheiro, assim, e de galinha de quinta categoria. O Brasil virou um galinheiro. Você tem corrupção de todo lado. Eu te falei, já parece que foi introjetado no DNA do nosso povo. Eu falo, é o DNA de um povo. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Um supermercado aqui da cidade fez aquelas promoções, compra aqui, ganha um cupom e concorra a um automóvel. Tá, isso é comum, tem em todo lugar. Tá bom. Eu fui lá, estou passando no caixa e brinquei com a mocinha. Brincadeira. Eu falei, fala pro dono do supermercado estacionar o carro na porta da minha casa lá, porque eu vou ganhar. Eu fiz brincando. Ela falou, tá bom, eu falo. Você me dá 10% do preço do carro. Mocinha do caixa. Até na brincadeira a corrupção entrou. Entendeu? Quer dizer, sabe, de novo. Então, ou a gente, com aquele negócio, como se dizia um tempo atrás, ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com a corrupção, ou a corrupção acaba com o Brasil. Já matou muita gente, Tony. Tá. Muita gente. Tem matado mais e mais. Por exemplo, violência urbana. A violência urbana é outra que mata 60 mil brasileiros ao ano. E por que acontece a violência urbana? É o tráfico de drogas, sim. Agora, o tráfico é armado até os dentes. Primeiro, como que essa droga entra no Brasil e como que esse armamento pesado entra no Brasil e chega às mãos dos bandidos? Corrupção? Corrupção, claro. Quando se quer, você bloqueia esse tráfico de armas, esse tráfico de armamento, você bloqueia.
Se quiser, ou pelo menos suaviza bastante, né? Suaviza Entendeu? 90%, ok. Isso. Zerar é humanamente impossível, beleza. Que se reduza a parâmetros, entre aspas, aceitáveis, Isso. visto que é uma coisa endêmica, acontece no mundo todo, mas não acontece na escala que acontece no Brasil. É um negócio impressionante. Inclusive, Tony, eu acho interessante a tolerância legal do Brasil para casos assim. Ah, mas o cara foi preso com 1 tonelada de droga, não sei o que e tal. E ele pegou, sei lá, 4, 5 anos, 6 anos de cadeia, sai com o sexto da pena, volta a delinquir. Aí vem o ministro, não sei do que, pega o tal do figurão do tráfico lá e solta ele. Diante Tem de todas isso, as tem evidências. isso. O figurão responsável pela morte de centenas de pessoas. Aí vem o ministro, opa, tem uma vírgulazinha aqui errada, É, vamos colocá-lo em liberdade. Tá, ministro? Mas e a criança de 5 anos que tomou uma bala na cabeça pelo crime, entre aspas, de estar brincando na porta da sua casa? é. Onde é que o senhor estava? Ele não estava. Eu fiz uma vez Não, uma. olha, e aquela empregada doméstica negra, preta, né, que agora é a preta que fala. Aquela empregada doméstica preta que furtou um pote de margarina no supermercado Isso. e E foi ficou. encarcerada, foi presa, não recorreu à liberdade, apanhou na prisão, perdeu um dos olhos na prisão, mulher com vários filhos para criar. Onde é que o senhor estava que não viu a vírgulazinha errada do processo dessa Não senhora? estava. Não Então é estava. isso que a gente não aceita. Ah, Tony, você está defendendo que o devido processo legal seja feito de modo errado só porque prendeu Não, um traficante? Não. Eu estou defendendo que não exista dois pesos e duas medidas. Quando é um exatamente. bandido pesado, os tribunais superiores logo acham aquela vírgulazinha que está errada no processo. Quando é uma empregada doméstica preta, viúva ou responsável Pobre. por 5, 6 filhos e que rouba um pote de margarina, porque o filho estava uma semana pedindo para comer manteiga, e aí essa mulher vai imediatamente, é presa, não recorre à liberdade, apanha na prisão e perde um dos olhos. Aí não dá, Exatamente. meu irmão. E o Exatamente. Salvatore Cacciola, lembra dele? Sim. Foi o Marco Aurélio também que soltou o Salvatore Cacciola, porque não, ele precisa recorrer à liberdade. Ele recorreu para onde? Ele não recorreu, ele correu para a Itália, que é o país Correu, dele, se mandou e tá ficou lá. lá. Desviou na época 1 bilhão, o que É, daria hoje isso, quase dois, vocês. né? Porque já tem uns 20 anos isso. E está lá, no bem bom, Está lá tranquilo. Está lá tranquilo, tranquilo. andando Como de teve lambreta, muita né? Que a gente, gente chama de muita Vespa. gente Aqui a no gente chama de Petrolão lambreta, que. amigo. Lambreta. Enfim. Não adianta. O fato é o seguinte, quer dizer, a gente pode. Nós vamos ficar até amanhã aqui pegando casos aqui, ali, ali. O problema não é se houve um erro judicial, o problema é como o modelo foi construído. Teve agora, recentemente, um caso, eu vou citar dois. Teve um de um pessoal, uma ação coletiva dos funcionários da antiga FEPASA, Ferrovias Paulistas S.A., entende? Os caras ficaram, foi parar no Supremo, aí deram ganho de causa para os caras. 30 anos depois, muitos dos funcionários da FEPAS já tinham morrido, cara. Recentemente, teve um advogado de São Paulo que deu uma esculhambada na Rosa Weber, uma esculhambada com classe, porque ela ficou com o traseirinho dela sentado 11 anos no processo de um cliente dele. 11 anos, cara, não são 11 meses, 11 anos. Processo de um cliente dele que o cara morreu no meio do processo. E vai fazer o quê? O que ele vai dizer para o cliente dele? Vai no centro Morreu até de espírita falar desgosto. com. Não, cara, então, porque o que sabe? Então, esse negócio. E tem um negócio, eu não sei, você que é bacharel em direito, eu não sou. Tem um negócio aí, se não me engano, na Constituição, salvo engano meu, que fala da palavra celeridade da justiça. Eu não sei se é na Constituição, onde é que é. Cadê a celeridade? Que esses A caras justiça, já ela visa a celeridade processual, mas isso não existe. não Não existe, quer existe. dizer. Então, Aí fica lá falando que o Marco Aurélio gostava de falar que processo não tem capa, eu não vejo o nome que está na capa. Ah, sei, tá bom. que Tá nome bom. tem Tony, capa. esses dias agora, Processo tem capa, é, sim.
Processo tem capa. Não tem essa, não. De novo, lamento dizer isso, lamento rebater nesta tecla de que no Brasil a lei é opcional. É com dor no coração que eu falo isso, mas eu vou falar enquanto isso continuar. A lei no Brasil é opcional. Você que está nos vendo, você tem milhões de dólares na conta? Ótimo. A lei funciona para você do jeito que você achar que deve ser. Hoje Você o que está nos vendo é presidente pobre, lamento muito. O presidente fala isso. Você está me dando direito de agir fora das 4 linhas da Constituição. Não, presidente. Você não tem direito nem um minuto de agir fora das 4 linhas da Constituição, nessa metáfora paupérrima que você usa com o futebol, e o tempo todo você está fora das 4 linhas. Mas vamos amenizar a coisa aqui, hoje é domingo, e vamos então rodar a vinheta da dica book, vamos dar uma dica de um livro bacana para a rapaziada aí? Esse é bacana, hein? Vamos rodar a vinheta. Roda a vinheta. Roda a vinheta primeiro. Roda a vinheta que o livro está na mão. Pronto, rodou a vinheta aí. O que você indica para nós hoje, grande Zeca? Maior editor de livros do Brasil, melhor. Você está me gozando, cara. Não, você é o melhor. Não. Eu sou apenas um apaixonado por livros. Você sabe que eu sou tão apaixonado por livros que eu doei todos os meus livros? Eu vou te contar uma coisa desse respeito. Eu tenho um amigo de infância, de colégio, o Nildo. Se você vir o Nildo 17 vezes por dia na rua, onde for, ele está lendo um livro. E um dia eu o encontrei numa agência bancária, Banco do Brasil. Entrei no Banco do Brasil para resolver um negócio lá, está lá o Nildo com o livro. Aí eu falei assim, poxa, Nildo, desde que eu te conheço, toda vez que eu te encontro, você está com o livro nas mãos, você deve ter aí uns 10 mil livros na sua casa, né? Ele falou, não tem nenhum. Eu falei, como assim? Ele falou, assim que eu termino de ler, eu dou para alguém, porque a informação tem que circular. Rapaz, aquilo me impactou. Eu saí dessa agência bancária, cheguei lá em casa, falei, pai, me ajuda aqui, eu vou pôr esses livros no carro. E aí, rapaz, juntamos, eram 700 livros, mais ou menos. Isso. Colocamos dentro de malas e tudo, e colocamos no porta-malas do carro, colocamos no banco traseiro, colocamos, enfim. E aí eu encostei o carro na biblioteca municipal aqui de Coronel Fabriciano, chamei a senhora lá que tomava conta, falei, senhora, será que a senhora aceita a doação desses livros? A mulher disse assim, Deus ouviu minhas preces. Falei, ouviu. E a partir daí, assim que eu leio um livro, eu também já despacho e dou para alguém. Olha, Tony, por uma agradabilíssima coincidência, eu fiz a mesma coisa. Eu tinha mais ou menos por aí uns 650, 700 livros. Porque eu era rato de livraria, né? Eu adorava comprar livro e tal. Confesso que uns 150, 200 eu nunca li, eu só tinha pelo barato. O João Soares falou isso uma vez, então. E isso acontece comigo também. O João falou assim, gente, eu entro na livraria, eu vou comprando. Só que eu não tenho nem tempo de ler, então tem muitos livros lá em casa que eu não li. Era o meu caso também. O que eu fiz? Eu peguei, um belo dia eu olhei, me caiu, sei lá, você sabe que riqueza, do ponto de vista econômico-financeiro, é circulação do dinheiro, não é volume. Se você tiver o cofre do tio Patinhas, você não é rico, você é apenas um acumulador de dinheiro. Riqueza é circulação de moeda. Um dia me baixou o santo, eu falei assim, riqueza, no caso do livro, o conhecimento, a riqueza do conhecimento é circulação da informação. Então, o que eu estou fazendo com essa informação toda parada aqui que eu não estou usando? Muitos eu já li, que estão aqui na cabeça. Muitos eu não li também, não vou ler nunca, porque faz 10 anos que eu tenho esse livro e não li, então eu tinha por aí também, 650, 700 livros, eu separei os livros em dois grupos, né? Alguns que podiam ter algum interesse didático e outros que seriam de interesse geral. Os de interesse didático, que era a maioria, tanto como foram também, botei um monte de caixa, para encher o carro, tá? Eu doei para a biblioteca da escola estadual aqui de Águas de São Pedro. Os outros que não tinham, botei também aquele monte de caixa no carro, fui até a biblioteca municipal de São Pedro, que aqui ao lado, é 8 quilômetros aqui, e doei lá para os caras. Pronto, fiquei feliz. Eu guardo comigo aqui pessoalmente uns 15, 20 livros que eu tenho um afeto especial, tá? Assim, mas cabe no
numa caixa só. Eu guardo alguns também, guardo os meus livros da área de direito e que eles mudam também constantemente, os que estão aqui já estão desatualizados. Então, mas a gente guarda, alguns livros têm afeto. Mas indica aí qual é o Dica Book de hoje. Esses dias eu falei aqui recentemente do meu querido grande gozador de 100 anos atrás, João Bananeri. Cronista da imprensa paulistana de mais de 100 anos atrás. Tem esse cara aqui, ó, vou mostrar para você. Benedito Antunes. João Bananeri. As Cartas da Baixo Piques, tá? Pela editora da Unesp. E aqui são, quantas páginas aqui? Tem umas 430 páginas, mais ou menos. A coletânea das crônicas que o João Bananeri publicou na imprensa paulista 100 anos atrás. Isso aqui, cara, é uma preciosidade. Mesmo. É uma preciosidade. Claro que você vai encontrar num sebo online aí, estante virtual ou livro novo, sugiro. Livro novo. Não, livro novo é a sua editora. Não, desculpa. Livronauta.com.br, que eu gosto muito. Tá? Você compra baratinho, você vai pagar 10. Esse aqui é um pouquinho mais caro porque é um pouquinho mais raro. Mas você vai pagar uns R$30 aí, com frete e tudo. Dá uma pesquisada em João Bananeri e no livro A Divina Encrenca e nesse aqui, As Cartas da Baixo Piques. Isso aqui é muito bom, cara. É muito bom, é muito divertido, é muito bom. Você vai rir, porque ele era louco, a figura. Então tá aí a dica do livro. Não é mesmo, Tony? Agora vamos para a parte final, que é oh, meu Deus do céu. O X da Coanga. O X da Coanga. Manda aí, Tony. Vou rodar a vinheta. Muito bem, rodou a vinheta. Qual é o X da Coanga, Zeca Martins? Olha, Tony, eu tenho comigo, é o seguinte, até eu vou sugerir que quem nos vê procure aí no YouTube o canal do Dr. Renato Zupo, Z-U-P-O. Tá? Nosso amigo, juiz de direito aí de Minas Gerais, amigo meu, enfim, pessoa fantástica. E ele fez o último vídeo dele questionando se a imprensa deve ou não ser parcial ou imparcial, qual é o papel da imprensa, afinal de contas. Aí eu te pergunto, Tony, você que é jornalista profissional, eu sou publicitário, então eu vou falar pouco da imprensa. Mas você sabe que na propaganda existia no passado, só para ilustrar aqui, uma briga entre jornalistas e publicitários, né? E nós, publicitários, gostávamos de dizer, isso acabou, tá? Isso não existe mais. Mas nós gostávamos de dizer que o jornalista é aquele que separa o joio do trigo e publica o joio. O que você tem a dizer sobre isso, Tony? Qual é o papel da imprensa, afinal de contas? É ser parcial? É ser imparcial? É tomar partido? Não é? Como é que é? Olha, Zeca, eu quando militava no jornalismo, né, trabalhei muitos anos como jornalista, tinha uma coisa que me irritava. Tem hora, bicho, que o que chamam de imparcialidade eu chamava de omissão. Por quê? Vamos ver aí, a gente está vendo, por exemplo, o que esse presidente está fazendo. Não dá, e na minha época eu tinha que fazer isso, simplesmente escrever a notícia ali, olha, 570 mil brasileiros morreram, e não morreram, não precisariam ter morrido 400 mil porque aconteceu isso, isso e isso. Boa noite. Não dá, cara. Isso aí eu não acho que é imparcialidade, isso aí eu acho que é até uma omissão. Nos Estados Unidos os caras pegam mais pesado. Lá você já sabe, os canais eles têm uma espécie de ideologia. O canal X é assim, o canal X é Y. Hoje aqui nós temos, por exemplo, uma rádio Jovem Pan, que podia chamar Rádio Bolsonaro, Sim. Né? Só que ela não se identifica com isso, ela fala que não, que ela é imparcial. Isso aí é uma enganação. Eu não vejo problema nenhum em o órgão de comunicação ter um ponto de vista,
Desde que deixe claro, olha, nosso ponto de vista é esse, nós estamos do lado X. Se você não gosta, vai assistir o outro canal que está do lado Y. Eu não vejo problema nenhum nisso. O problema que eu vejo é a mentira da imparcialidade, porque ela não existe. Ela é quase impossível de se praticar. Ela é quase impossível de se praticar. O que chamam de imparcialidade, na verdade, eu tenho chamado de omissão. Não querem mostrar certas coisas, ou então quando mostra alguma coisa ali, a pessoa devia mostrar com mais ênfase. E aí, não vamos mostrar com ênfase, não, porque isso seria ser parcial. Só que quando você não mostra com ênfase, você não levou a verdade. Eu não posso te dizer, simplesmente, Zeca Martins, ô Tony, quantas pessoas morreram aí por Covid-19 no Brasil? 570 mil. Próximo assunto. Não posso, cara. Eu tenho que adotar uma ênfase que o assunto merece. Eu tenho que buscar, falar, olha, gente, morreram 570 mil e morreram por omissão assim, 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 assado. Eu penso assim. E eu venho de uma época que eu não podia opinar. Eu tinha simplesmente que dar uma notícia e não opinar. Eu acho que... Então, eu não sei se opinar seria ser imparcial. Eu não sei. Bom, aquele negócio, né, Tony? A gente que pegou a rabeira da ditadura, né? Na época, se fôssemos editores do Estadão, a gente ia publicar a receita de bolo na primeira página, a capa, ou algum trecho dos Lusíadas, como eles faziam. Enfim, eu como leitor, né, eu não sou jornalista, enfim, como leitor, eu acho também que deve-se tomar uma posição. Não que aquele negócio, né? Existe uma mal comparando, muitas vezes alunos meus do tempo que eu dava aulas, repito, nunca fui professor. Eu era um cara que dava aulas. Eu não tinha competência para ser professor. Eu apenas dava aulas na área de publicidade. E muitos alunos me perguntavam assim, até onde vai a ética na propaganda, até onde não vai? Eu falava, cara, eu não sei. Existe uma fronteira entre o que é ético e o que é antiético. Em volta dessa fronteira você tem uma zona cinza, uma zona nublada. Por segurança, fique antes da zona nublada, para não correr o risco de botar o pé lá do outro lado. É o que eu dizia. Eu acho que a imprensa, sugestão minha, opinião, sei lá, devia fazer a mesma coisa. Cuidado, porque você nunca sabe onde é que está a fronteira, né? Agora, chega uma hora que fica escandaloso. Você usou o exemplo da Jovem Pan. A Jovem Pan não precisava, cara. Não precisava. E a Jovem Pan era o nosso espelho. A gente fazia rádio aqui no interior. Isso. A Jovem Pan era o nosso espelho. Havia um livro de comunicação escrito, produzido pela Jovem Pan, com participação de mestres da USP, mestres de tudo quanto é. Aquilo ali era uma bíblia do jornalismo. Então. Aquilo ali ela jogou no vaso e puxou a cordinha da descarga. Eu não sei quem é que está dirigindo essa rádio hoje. Bem, ela devia opinar e tudo, mas ela chegou num ponto que passou ela tomou ali a ideologia dela, então quem gosta assiste. Ela não está prestando informação. Ela está defendendo. Virou Bolsopan, né, meu? Sabe? Alguma coisa assim. Sabe? Enfim. Mas é isso aí, Tony. Está dada a nossa opinião aqui. Já falamos nesse domingão esportivo que nós estamos. Eu com a minha monumental. Coração batendo, ó. Isso aqui, ó. Você sabe que o torcedor do Cruzeiro é o torcedor mais nobre do mundo, porque ele tem o sangue azul. Mas o torcedor do Juventino tem o sangue de vinho. É mais palatável. É vinho de safra nobre, diga-se de passagem. Não é qualquer vinho vagabundo, não. É vinho italiano. Coisa boa. Entendeu? Assim. Mas você sabe que os nossos dois clubes, a origem é a mesma. Eu não sabia. Italiana. O Cruzeiro se chamava... É aí onde eu entro, já que estava falando da imprensa, a nossa bronca. Você pega os grandes veículos de comunicação sediados em São Paulo ou no Rio. Eles se propõem a transmitir para todo o Brasil.
Só que eles só mostram o que eles gostam da cidade de São Paulo e do Rio. Eles enfiam na goela do resto do Brasil e vai matando uma série de coisas. Eu vou voltar lá no Cruzeiro. Por exemplo, aqui em Minas, papagaio, soltar papagaio, pipa. Virou pipa, porque a televisão de São Paulo, do Rio, chama de pipa e na Bahia se chamava raia, mas virou pipa, generalizou. Virou pipa. Aqui, quando nascia uma criança, a gente falava neném novo. Virou bebê. Mas bebê, a gente nunca falou isso aqui, é neném novo, né? Mas aí vem, eles chamam o Palmeiras, o Palestra Itália, e o jornalista não sabe que o Cruzeiro era Palestra Itália também. Ah, era? Eu não sabia disso. Aí veio a Segunda Guerra Mundial. Por razões óbvias, o Brasil rompeu com a Itália, de Mussolini, e o governo... aí veio exatamente. O Cruzeiro arrumar um outro nome. Muda de nome. Muda de nome. Por que tem a camisa azul? E sempre teve, sempre foi azul. Por causa da seleção da Itália. O uniforme do Cruzeiro é a cópia do uniforme da seleção da Itália, a azurra. Então, foi fundado por italianos em Belo Horizonte, tanto que até hoje os dirigentes do Cruzeiro, todo mundo chega lá, é tudo sobrenome italiano. Então aqui também é sangue italiano, né? Eu não tenho nada não tenho descendência italiana, não tenho nada. E então, eu acho que a família já estava aqui antes de Cabral chegar. Aliás, não. Como eu sou Tony Vaz, o primeiro Vaz a pisar aqui foi o Pero. Exatamente. Opa! Mas eu prefiro você tem ascendência nobre. Eu prefiro meu outro tio, o Luiz Vaz. De Camões. Esse sim, esse também, exatamente. Se bem que o Pero Vaz de Caminha também era um craque, né? Mas não chegava no Camões, gente, né? Mas aí, depois do meu desabafo contra a imprensa, só que caiu do cavalo com o advento da internet. A internet, ela pipocou todas as informações do Brasil hoje, todo mundo vai para a internet e produz. Isso. Quando um cara transmite, Zé, um programa esportivo em nível nacional, a Band, vamos fazer aqui um programa esportivo em nível nacional. Eu acho que ele tinha que mostrar para mim notícia do Náutico, de Pernambuco, do Vitória da Bahia, do Motoclube, do Sampaio Corrêa, do Grêmio, do Inter, do Juventude, da Chapecoense. Não é programa de futebol em nível nacional? Isso. Aí não. Tem só aquela mesma... Aí vão falar assim, aquela torcida lá é uma das maiores do Brasil. Eu falei, é claro, de segunda a domingo vocês ficam jogando aquilo. Você fica ouvindo isso? Vocês ficam colocando aquilo nas pessoas. Exatamente. Depois, o futebol brasileiro não cresce, mas não vai crescer não, meu amigo. Vocês só batem nessa tecla desses clubes. Exatamente. Entendeu? O Milton Neves é que tem uma fala que eu acho interessantíssima. O jornalista Milton Neves. Ele fala assim, não... Eu não estou falando que o juiz está roubando para o Flamengo, o juiz está roubando para o Corinthians, não. Eu estou falando que o juiz só erra a favor do Flamengo e a favor do Corinthians. Ele não roubou, não. Ele apenas erra, mas ele só erra a favor dos times de São Paulo e dos times do Rio. Ele nunca erra a favor de um time fora do eixo de São Paulo. Não. Exatamente. Agora, Antônio, tem uma história curiosa, porque o Juventus, claro, pelo nome, né, tem origem italiana também. Primeiro que é da Moca, né? Se for da Moca e não tiver origem italiana, não é da Moca. Mas o Conde Rodolfo Crespi, que foi um mega empresário da Moca, com tecelagens e não sei o que e tal, que é o fundador de Juventus, querido. Olha que camisa, cara. Não, realmente. Ele tinha paixão tanto pelo Juventus quanto pela Inter de Milão. Tá? Então, o que ele fez? Eu tenho uma paixãozinha pela Inter de Milão. Então, o que ele fez? O que ele fez? Na época, ele pegou o J da Juventus com a camisa da cor da Inter, da época. Uma camisa, não é do Milan, então, não? É do Milan, desculpa. Porque a Inter é azul. É listrada, Isso, não, do Milan. Então, o que ele fez? Aí ele ficou com a consciência tranquila, ele fundou o Juventus. E hoje, desculpa a falta de modéstia, Tony, mas todo mundo me fala que esta é a camisa mais bonita do futebol brasileiro. Não, ela é linda mesmo. Eu ganhei de presente de aniversário da minha filha faz uns 2, 3 anos.
essa aqui oficial, tal, custou caro para burro, inclusive. Mas, assim, essa aqui fizeram uma consulta à torcida, porque esse é o escudo mais original do mundo. Esse é, perfeito, 5 Mais estrelas. original. Aí queriam colocar aquele redondinho, escrito Cruzeiro Esporte Clube, com a tríplice coroa em cima. Aí a torcida chiou, fizeram a pesquisa. Não, meu amigo, isso aqui é a coisa mais original do mundo. Qual clube tem isso? Qual clube tem isso? E sobre a camisa de um clube e o escudo do outro, o Atlético Goianiense, os dois fundadores, um flamenguista, o outro São Paulino, aí é a camisa idêntica do Flamengo e o escudo igual do São Paulo. Idêntico do São Paulo. E só para já que a gente, o assunto do futebol não acaba, e hoje eu estou falando de imprensa, há coisas ridículas na imprensa. Eu passei a vida chamando o Roma, o grande clube que o Falcão jogou em Roma, de o Roma. O Roma vai jogar com o Milan, o Roma, né? Aí lá pelas tantas vem o pessoal da Band, que era Bandeirantes, virou Band. Não, é a Roma, a sociedade, não sei o quê. Eu falei, então por que não virou a Palmeiras? Ué, não é a sociedade também? Sociedade Esportiva Palmeiras, exatamente. Tem que mudar de Roma e virar a Palmeiras. Outra coisa ridícula, você vê jornalistas de tecnologia aí, a Google, eu falo, pô, o Google não é o buscador, ele não é um buscador, o Google. Não, porque a Google é a empresa. Tá, então por que não é a Facebook, que também é uma empresa? A Twitter, que também é uma empresa? A Instagram, a WhatsApp. E outra, as milhões de pessoas. Não existem as milhões de pessoas. Não existe. Quer dizer, as pessoas existem. As pessoas, mas nós vamos deixar já pautado então para o próximo programa as bobagens e o mau uso da língua. Pode ser o mau uso da língua, principalmente por parte da imprensa, porque é uma responsabilidade muito grande, claro, já que influencia e muda o jeito de falar das pessoas. Então, meu amigo, eu continuo falando o Roma. Entende? E é o Roma. E eu falo o Google, e eles não falam a Palmeiras. A Roma é a cidade de Roma. Mas exatamente. O clube é o Roma. Aliás, eu tenho uma história muito legal sobre o Roma para te contar e sobre o Falcão, mas isso fica para o próximo, tá bom? Quem está nos assistindo, aí ó, esses troços aí, clica aí, o Tony vai botar a vinhetinha do inscreva-se, toda essa sacanagem que tem que fazer aqui no YouTube para nos ajudar a ganhar mais audiência, mais inscritos e tal. Mas não vai nos ajudar a ganhar dinheiro, porque nós não temos essa pretensão, nem essa expectativa. Então, longe disso, quem dera. Não temos a pretensão, não quer dizer que não tenhamos vontade. Né? Não, vontade. Opa, se tiver, melhor, né? Quem que não quer ganhar um dinheirinho, né? É isso aí. Tá bom. Falou, garoto. Bom domingo. Bom domingo, cuide-se bem. E agora eu vou ao supermercado com a minha camisa do Juventus. Eu vou tomar uma Heineken, porque ontem o meu Cruzeiro começou a reagir. Tá certo. O gigante acordou. O maior de Minas acordou. Eu tenho um primo muito querido, atleticano fanático, que ele odeia quando eu falo o maior de Minas. E ele teve agora Covid, rapaz, ficou ruim no hospital, graças a Deus está se recuperando em casa. Aí eu passei e falei, rapaz, no auge do desespero eu cheguei a pedir a Deus pro seu Atlético ser campeão, só para você ter uma alegria. Quando foi ontem, rapaz, ele não estava ainda conseguindo. Quando foi ontem, ele começou, ele enche o saco no WhatsApp de gozação. Quando foi ontem, ele passou uma outra gozação em cima do Cruzeiro, e ele escreveu embaixo assim, estou voltando ao normal. Alô, Tony. Grande abraço. Agora eu vou desfilar a minha camisa juventina aqui pela minha monumental Águas de São Pedro. Tá bom? Um abraço.